Qual tem sido o nosso manto? Qual tem sido a maneira que nos apresentamos diante de Deus? Quando o mundo olha para Valdir Brasil, qual é a referência que o mundo vê em Valdir Brasil? Quando o mundo olha para você, qual é a referência que o mundo vê em você? Quais são as palavras que estão falando pelas nossas vestes? Não vestes naturais, mas vestes espirituais. Hoje um amigo falou assim: pastor fulano diz que parede tem ouvido. É verdade. Você não percebe, mas você está sendo filmado o tempo todo. As pessoas estão olhando para você o tempo todo. As pessoas estão observando o teu linguajar, as tuas atitudes, a maneira com que você trata as outras pessoas. E a palavra de ordem nessa noite é que eu preciso me arrepender das coisas que eu não tenho feito para que o nome do meu Deus seja exaltado e glorificado. Eu preciso me arrepender se alguém olhando para mim não vê Cristo Jesus, porque Jesus mesmo declarou dizendo que nós somos o sal da terra. Sabe o que é sal? É para dar sabor. Onde você chega, muda o paladar. Onde você chega, muda a conversa. Onde você chega, muda o clima. Nós somos sal para preservar. Nós somos sal para dar paladar. Nós somos sal para fazer diferença. E Jesus disse a nosso respeito que nós somos luz do mundo. Pode dar uma escuridão tremenda. Se acender um palito de fósforo, todo mundo percebe. Quando você chega e estão contando piadas imorais, eles precisam parar porque você está chegando. Quando você chega, se existe algum tipo de brincadeira indecente, eles precisam parar porque reconhecem que você é servo do Deus vivo. É isso que nós precisamos entender. Precisamos nos arrepender nessa noite. E queremos ser luzeiros de Jesus Cristo nessa cidade. Queremos ser sal para trazer paladar nessa cidade. Queremos ser sal para trazer tempero, para trazer a glória de Deus sobre essa terra, sobre essa cidade, em o nome de Jesus. Arrependam-se. A Bíblia diz que João Batista, quando os fariseus, eu estava lendo, o historiador diz que pelo menos 6.000 fariseus existiam nessa ocasião. E os fariseus, quando chegavam perto de João Batista para ver o batismo, João Batista não passava a mão por cima e falava: não, esse aqui é o chefe da sinagoga, esse aqui é um cara importante, eu tenho que omitir. Não. A Bíblia diz que João Batista, ele era limpo naquilo que ele falava. João Batista confrontava o pecado. E aí, qual tem sido a atitude de Valdir Brasil? Qual tem sido a nossa atitude? Será que quando alguém blasfema de Deus, nós engolimos? Nós concordamos? Pouco tempo atrás, um homem falou comigo: estou revoltado com Deus. Deus fez o que não podia fazer. Deus foi injusto. Eu não calei a minha boca. Falei: não, você está enganado. A minha Bíblia diz, e Paulo escreveu, Romanos capítulo 12, verso 2, que a vontade de Deus na nossa vida é boa, perfeita e agradável. Mesmo na hora que você não entende, meu filho, mas por que Deus fez isso? Eu disse para esse moço: você não tem que perguntar por quê. Você tem que falar: Deus, para que o Senhor fez isso? Porque deve existir um bom motivo de Deus na sua vida e nesse acontecimento. E esse moço tentou questionar. Eu falei assim: olha, não adianta. Eu estou te falando de um Deus que eu experimentei. Eu estou te falando de um Deus que eu conheço. Eu estou falando de um Deus que mudou a minha história. Eu estou falando de um Deus que eu não ouvi simplesmente falar, mas os meus olhos têm contemplado a cada dia esse Deus. Qual é a nossa atitude quando alguém blasfema, quando alguém murmura contra Deus? Nós acatamos, nós concordamos, nós somos passivos, nós somos bonzinhos, ou nós confrontamos como João Batista confrontava? João Batista falou para aqueles fariseus: raça de víboras.
Quem vos induziu a fugir da ira futura? Quantas vezes, irmãos, alguém que precisa ouvir de Deus, alguém que está faminto pela palavra, alguém que está precisando conhecer do Deus que você conhece, mas você não tem confrontado com a verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, a verdade é Jesus Cristo. Aleluia. A mentira tem perna curta, a mentira tem validade enquanto a verdade não chega. Por isso as pessoas que foram enganadas pelo diabo, que viveram anos e anos na mentira, no espiritismo, dando todo o dinheiro, gastando todo o tempo, dando a própria vida, sendo ceifadas pelo ladrão, pelo devorador. Mas o dia que encontram Jesus Cristo, a vida muda. É o cara que vendia droga, quando ele encontra a verdade, a vida dele muda. É a prostituta que vendia o corpo, quando encontra a verdade, a vida muda. Era o mentiroso que, quando encontra Jesus, a verdade, a vida muda. Era o pecador que andava se prostituindo, se drogando. Oh, Jesus querido, quando encontra esse Jesus lindo, a vida muda. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que para a igreja de João Batista vinham todas as pessoas. Isso me chamou a atenção. Eu falei: Deus, eu quero ser pastor de uma igreja como a igreja de João Batista. Porque a Bíblia diz que vinham de Jerusalém, ou seja, da capital, e ricos. Vinha de toda a Judéia, classe média. Vinham das ribeirinhas, os que moravam às margens do Rio Jordão, a classe menos favorecida. A igreja de João Batista não tinha discriminação. O de Jerusalém sentava do lado do que morava em ribeirinhas. O que morava em Judéia sentava perto dos dois. Sabe por quê? Porque na casa do Senhor não pode ter acepção de pessoas. Na casa do Senhor não pode ter divergência. Não, fulano é mais importante que o outro, não. Na casa do Senhor, todos nós somos carentes e necessitados da misericórdia e da graça do Senhor. Na casa do Senhor, todos nós precisamos nos arrepender e reconhecer que Deus é Ele, que poderoso é Ele, que quem faz é Ele, que o dono de tudo é Ele. Nós somos simplesmente servos e nada mais. Eu falei: Deus, eu quero que essa igreja de Cachoeira e Macacu seja como a igreja de João Batista, em que todas as pessoas vinham para ter encontro com João Batista. E a Bíblia diz que até Jesus foi na igreja de João Batista. Irmãos, se Jesus foi na igreja de João Batista, é porque a igreja de João Batista era uma igreja que pregava arrependimento. A Bíblia nos fala que quando Jesus chega perto de João Batista, e Jesus pede para ser batizado, João Batista declara: não, eu que deveria ser batizado por você, como é que você vem para que eu te batize? Eu não sou digno nem de desamarrar as tuas sandálias, porque a lei do escravo era que o escravo tinha que desamarrar as sandálias do seu senhor, tinha que lavar os pés do seu senhor. E João Batista tomou uma posição dizendo: eu sou menor do que o escravo, eu não tenho nem o direito de desamarrar as tuas sandálias. Mas Jesus declara: não, João Batista, deixa tudo isso para que se cumpra toda a justiça. Na igreja de João Batista não tinha injustiça. Essa é a igreja do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, agora o Espírito Santo de Deus vem em forma de uma pomba e pousa sobre a cabeça de Jesus. E do céu ouve-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E a Bíblia diz que naquele momento o próprio Pai deu testemunho do Filho. Aí eu estava meditando sobre isso. E a Bíblia nos fala que um dia Jesus sobe ao monte, chamado Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. Mateus capítulo 17, do verso 1 ao verso 7. E quando estava Jesus, Tiago, João e Pedro, eles estavam junto a Jesus.
E a Bíblia diz que naquele momento uma nuvem brilhante